Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolos, é um fundo imobiliário do setor do agronegócio. Ele não é um fiagro, ele é um fundo imobiliário do setor agro. Ele foi lançado no mês 10 de 2020, é um fundo de base 100, RISA é a gestora, ele tem mandato híbrido e ele tem uma liquidez altíssima, negociando em média 4 milhões e 100 mil por dia. Ele é um fundo para investidores em geral, tem nota 4 de 5 no site, faz parte do IFIX com 1% e atualmente ele conta com mais de 11 milhões e 48 mil cotas. Atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,98, o que indica que ele está 2% mais barato do que ele vale. Ele vale atualmente 1 bilhão e 66 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão e 44 milhões. Então você observa que é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está valendo 96 e o mercado está aceitando pagar 94. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com mais de 74 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo. Então atualmente ele está negociando aí a 94,50, ele teve como mínima 93,90 e máxima de 106, ou seja, o fundo está orbitando bem mais perto aqui dessas mínimas, inclusive foi bem recente a mínima histórica dele, nos últimos anos, né, no último ano, e está bem mais perto da mínima do que da máxima. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100, que seria o VP teórico do fundo, e o que você consegue observar com isso. Esse fundo foi lançado depois da situação pandêmica, né, de março de 2020. Então, quando ele é lançado ali a R$100, ele começa a orbitar próximo ao seu valor. No final de 2020 para 2021, o fundo chega até uma disparada, negociando ali a mais ou menos R$108. Durante o ano de 2021, o fundo tem uma queda, né, caindo ali para R$93 durante 2 vezes. E ele se recuperando nesse período de novo. Então, ele teve uma certa oscilação mais acima do normal nesse período. E de novo o fundo começou a ficar acima do seu VP. Então ele começou a negociar ali a 102, 104, com um bom tempo entre 102 e 104 reais. Volta ao seu VP mais ou menos entre maio e junho. E aí o fundo dá novamente uma guinada, chegando a ser negociado de novo a 106, 105, 104 reais mais ou menos. E desde o mês 10, mês 11, o fundo teve uma queda bem interessante, né? Saindo ali de patamares a mais ou menos 103, 104 reais. Teve como mínima, no dia 2 de janeiro, agora, bem recente, de R$ 93,90. E agora, na data que eu gravo o vídeo, ele deu uma pequena recuperada a mais ou menos aí 94, 90 e pouco. Amor, por que dessa queda tão grande e recente? Não tem como eu ter certeza, tá? Mas eu acredito que as pessoas se assustaram por causa do rendimento anunciado. Então, o que eu prevejo? Eu prevejo que se o fundo mantiver esse dividendo no patamar que ele anunciou, provavelmente a cotação dele vai dar uma quedazinha aí. Eu acredito que se o fundo exigir, se o mercado exigir o mesmo spread ainda para dividendos, a cotação fique talvez na casa de 85, 90 reais. Aguardemos para a gente ver se vai ser isso mesmo, tá? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós, e aí? Você conhece o RZTR? Você tem cotas dele? Você gosta da gestora? Confia na gestora? Você acha que a gestora tem feito um bom trabalho? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, torne-se membro. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos apoiar, você tem acesso antecipado aos vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado ao Frank, o David e o Mauro. Todos fizeram renovação do clube de membros aí. Muito obrigado. Se você gosta do nosso trabalho também, a gente está tentando tirar uma certificação CEA e se tornar um profissional de mercado. Quer nos ajudar? Faça um pix aí para o canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do membro aí, ó. Tá só como Zé, tá? Mas não tem o nome completo dele lá no Instagram, no Telegram. Ele falou assim: boa noite, Amu. Não sei se tem algo programado, mas poderia fazer vídeo quando possível do RZTR? Eu tô tentando deixar a minha agenda de vídeos gravados sempre mais compassadamente. Então, eu tô gravando esse vídeo da madrugada de quinta para sexta, tá?
E esse vídeo vai sair na segunda-feira. Então, como tá tudo programado até domingo, não dá para eu encaixar esse vídeo antes. Mas, como ele pediu, tá entrando como prioridade na frente dos pedidos que já tinha lá no canal. Então, continuando aqui, o que eu quero tentar mostrar para vocês? Vá nos vídeos anteriores, que bom que eu faço vídeo, que fica gravada a minha palavra, tá? Vá nos vídeos anteriores a respeito do RZTR e pesquise lá para você ver. Eu já alertava sobre isso. Inclusive, já é um grande defeito da gestora, é o seu relatório gerencial, é a sua comunicação com o cotista. Esse valor que ele estava pagando aqui, ó, de R$ 1,25, era algo extraordinário. Então, o que esse fundo pagava em média, você pode ver que era na faixa de 90 centavos. O que, na minha opinião, ainda não é um dividendo ruim, por se tratar de um fundo de tijolo. Apesar de ser um fundo meio que híbrido, misto, ele é um fundo de tijolo do setor do agronegócio. E aí, o que acontece? Agora, o último dividendo anunciado já nessa database foi de 86 centavos, bem abaixo dos R$ 1,25. Então, o que pode ter acontecido? Eu não sei dizer para você. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, inclusive nesse não tem como a gente saber. Vamos ver se no próximo relatório gerencial a gestora se comunica e tenta explicar o porquê dessa queda. Eu só sei que esse fundo estava pagando aqui acima do normal porque eu vi uma entrevista com o gestor e nessa entrevista eu fiquei sabendo o que aconteceu. Mas o fundo, isso não tinha lá no relatório. Essas informações não havia no relatório. Então, é complicado, sabe? O que eu acho é que cessou esse valor extraordinário que ele tinha e agora ele voltou para a entrega mais normal que ele tem capacidade de estar entregando. Eu acredito que seja isso, tá? Então, esse fundo já passou por 2 subscrições, aqui é mais um ponto negativo. Ele tentou captar uma terceira subscrição, cancelou, depois de novo, cancelou, mudou, não sei o quê. Então, assim, bem problemático. Por 2 vezes ele tentou abrir uma terceira subscrição e o mercado não gostou do jeito que eles estavam fazendo. Eles estavam tentando captar com uma taxa bem cara, o mercado bateu bastante no fundo. Inclusive, assim, eu era cotista desse fundo e saí por esses vários motivos que eu já estou tentando elencar aqui no vídeo. Então a gente vê o seguinte, ó, o fundo vinha entregando com regularidade R$ 1,25. Esse valor que ele estava entregando a mais é porque ele tinha feito uma venda com bastante lucro. E aí ele estava distribuindo isso para os cotistas. Então, dia 29 de dezembro agora, o último dia do ano passado, né? Para pagar no dia 6 de janeiro, que ele vai pagar na data que eu tô... Na verdade, eu tô gravando entre quinta e sexta, né? Mas na sexta-feira agora ele vai pagar 86 centavos. Então, na data que ele anunciou, era R$ 100 a cotação. Você vê o quanto que ela já despencou, né? Quando ele anunciou, o dividendo representava 0,86, atualmente já está representando 0,91. Se a gente tiver por base que antes o fundo pagava esse valor, então eu acho que a cotação do fundo talvez caia para a faixa aí de uns R$ 90, acredito eu, né? Mas a gente vai ter que aguardar, só o tempo vai dizer se a cotação vai cair, vai subir. Esse fundo vem com acumulado de 15,46% de dividendo e isso aqui vai cair, tá? A tendência, lógico, vai cair desde que ele comece agora a pagar só 80 e poucos centavos. Se cair para isso, a tendência é que esse dividendo aqui, e lógico que a cotação se mantendo, né? Esse dividendo deve cair para a faixa de 13%, 14%. Mas ainda assim, de novo, um dividendo desse de 15%, 14%, 13%, para mim, é um ótimo dividendo. Mas ainda assim, eu decidi me desposicionar do fundo. Não sou mais cotista do fundo. Aqui a gente vê que alguns institucionais têm posição nele, né? O BBFO, o RZAK, o fundo da própria casa, ó, 0,81%, 0,18%, JBFO. Então tem 5 institucionais atualmente que montaram posição nesse fundo aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Vá lá e se inscreva, é de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Mesmo que esse canal não seja do seu interesse, dá essa moral pra gente, muito obrigado. Os nossos canais estão em outras plataformas, então a Amudicas, a Amuinvest, a Amufiagro. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixa um recado lá. A gente tem tido bastante perguntas nessas outras plataformas. Então vá lá e se interaja conosco por lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e aqui é um ponto que eu quero trazer para vocês. O relatório deles é muito raso. E eu já vi inúmeros influenciadores, tá? Gente de respeito, também falando a mesma impressão. É muito ruim, é muito mal feito, sabe? É o jeito como eles mostram as informações, é confuso. Gente que às vezes até entende bastante da área contábil, não consegue entender com clareza. Então, se eu sou uma pessoa que não sou especializado, não sou contador, não sou da área contábil, tenho dificuldade, imagina, gente que é da área também tem dificuldade, é complicado.
Então aqui tem alguns detalhes a respeito do fundo, o ticker dele, ele teve 2 emissões, quantidade de cotas que ele possui, a taxa, tá? 1,25 mais performance de 20% do que bater CDI mais 2, uma performance, assim, até aceitável na minha humilde opinião. Aqui a gente vê demais detalhes a respeito do fundo. Esse é um fundo que possui 14 imóveis. A gente vê que o relatório tem uma certa defasagem, né, lá de novembro. O fundo possui 100% dos seus contratos para arrendamento rural, né? Prazo médio dos seus contratos 11,4, quase 11,5 anos. E aqui é um ponto que tem que se considerar a respeito da tese do fundo. E, de novo, isso não está explicado dentro do relatório gerencial. Eu só sei disso porque eu vi entrevistas com o gestor. Então, note aqui, ó. O fundo tem aqui, ó, 3 bilhões, 109 milhões, que é a avaliação que vale os ativos que ele possui. Então, as suas fazendas valem 3 bilhões e 109 milhões. Mas se você voltar lá no início do vídeo, você vai ver lá que o seu valor patrimonial é na faixa de 1 bi. Então, note que atualmente cresceu bastante, tá? Ele não tinha todo esse valor aqui, era 2.300, 2.500, se eu não me engano. 2 bilhões e 300, 2 bilhões e 500, se eu não me engano. Então, assim, hoje vale 3 bilhões os ativos que ele possui. Como é que funciona? Ele pega esse ativo que vale 2 bilhões, ele pega por 1 bilhão, e aí, ao final do contrato lá, desse prazo, o dono da terra tem a opção de recomprar por 1 bilhão, ou, se ele não recomprar, o fundo passa a ter um ativo valendo 2 bilhões. Então, assim, para o fundo, qualquer cenário é vantajoso. Se o dono da terra não quiser recomprar, o fundo vai lá e pode futuramente vender essa terra, oferindo um alto ganho de capital nesse período. Agora, é uma tese que é nova, ela não se provou, né, no decurso do tempo, para a gente ver como é que vai funcionar lá na frente. Quando vencer esses contratos, se o dono da terra não quiser mais, se ele sair, eles vão conseguir alugar para outra pessoa? Vão conseguir recompor com rapidez? Eu acho que sim, porque o BETRA da BTG, eles conseguiram recompor um inquilino rapidamente lá, num problema que deu lá. Então, eu acho que, caso aconteça alguma coisa, não atingiria gravemente o fundo, não. Então, aqui a gente vê a DRE do fundo, ó. O fundo cobra de taxas, de novo a gente viu, né? 1,25 e mais 20% de performance do que bater CDI mais 2. E aí, um ponto negativo do DRE deles é isso aqui, ó. Primeiro semestre de 21, segundo semestre de 21, primeiro semestre de 2022, beleza, pá. Nós já estamos em 2023, sabe? Essa informação de semestre em semestre aqui, de 6 em 6 meses, cadê a informação do segundo semestre de 2022, sabe? Mês a mês é melhor. Poxa, por que informação? Não sei. É um pouco diferente do que a gente costuma ver, sabe? Então não é tão realista. Então eu vou basear aqui nos cálculos, baseado no semestre ainda, o primeiro semestre, mas sabendo que essa informação está totalmente defasada. O fundo teve como receitas aí 91 milhões de receita, mais receita financeira, provavelmente dinheiro parado em caixa, 2 milhões e 400. E aí ele teve como despesas 13 milhões. O fundo não faz um destrinchamento dessas despesas, não tem como a gente saber se é tudo aí para gestão, mas a gente vai considerar como se tudo fosse para o bolso da gestão. Então a gente vai ver o que esses 13 milhões representam frente aos 91 milhões. Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa aí para gestão. Então vamos lá, ó. 13, 187 vezes 100, dividido por 91, 123. Então a gente vê que as despesas estão bem pertinho dos 15, caro, mas ainda dentro de um limite tolerável, pelo menos pelos meus critérios, tá? E aí o que a gente consegue tirar disso aqui, ó? O fundo, em 2021, a gente vê que ele entregou o seu bem próximo do seu 100%. Como provavelmente ele não entregou tudo no segundo semestre de 2021, ó, ele teve gordura para entregar um pouquinho a mais em 2022, sendo que no total o fundo está praticamente com tudo entregue. Só que beleza, tem 6 meses aí, ó, 6 meses de 2022 para saber como é que tá esse percentual, né? Então, assim, muita defasagem, eu não gosto desse relatório dessa forma aqui. Então, acho que só um dos fundos hoje da gestora que atualmente começou a ter relatórios mensais. O restante são tudo nesse jeito aí, semestral, sabe? Então, isso é um ponto muito ruim para mim, na minha opinião. Aqui a gente vê a composição, né? Então, o que acontece? O fundo, em setembro, tinha 2% em caixa, outubro 6% e novembro 6%. Amor, por que ele vai aumentando a quantidade em caixa? Porque de tempo em tempo, o dono da propriedade ele consegue ir recomprando. Então aquelas terras lá, é como se elas fossem divididas em 10 partes, em 11 partes, 13 partes, e a cada ano é dado o direito de recompra para o dono da terra. Então, como o dono da terra vai recomprando, vai voltando dinheiro de novo para o caixa, para ele ter caixa. Inclusive, como esse relatório é mais defasado,
Pode ser que nos próximos relatórios já apareça, parece que eles adquiriram uma nova terra, tá? Então pode ser que comece a aparecer nos próximos relatórios. Por quê? Voltou a ter um pouquinho de caixa aí no portfólio. Para Buy to Lease, ele queria ter 35%, ele está com 49%. Sale and Leaseback, ele queria ter 57%, ele está com 46%. E Land Equity, que foi nessa operação aqui, ó, é como se fosse um imóvel comprado justamente para ter giro, tá? Para oferir ganho de capital. Ele fez uma operação rapidíssima e teve um lucro gigantesco. Ele quer ter 5% e atualmente não está com nada nesse perfil de investimentos aí. E aqui a gente vê o que atualmente tem 14 imóveis. Até aqui que eu tenho feito nos últimos vídeos, você começou a acompanhar. Eu estou trazendo o histórico das carteiras. Então eu voltei um ano lá atrás, o relatório desse fundo, e ele possuía os mesmos 14 imóveis. Então eu não quis trazer um relatório, a foto lá do portfólio antigo, que não ia mudar em nada, tá bom? Então você observa aqui, ó, tudo tem aquela tal da opção de recompra que eu falei para vocês. Geralmente essa opção de recompra ela se dá parcelada, tá? Então se tem 15 anos de contrato, é como se ele tivesse mais ou menos 15 pedacinhos, e aí todo ano o proprietário vai recomprando esses pedacinhos, ó. Então 13 anos, 10 anos, tá? Então, mas é o que eu falei para vocês, o relatório não tem informações suficientes pra gente entender isso. Você só vai saber disso se você procurar entrevistas com gestores, coisas nesse sentido. Então para mim é algo assim, né? Enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RZTR são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Almudicas, inscreva-se, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que atendem o pedido. Nos nossos canais também, nas outras plataformas lá, ó, Almudicas, Amuinvest, Amufiagro, vá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixa o like, comenta, ajuda demais a gente aí. Muito obrigado. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você gosta da Risa? Você gosta deste fundo aqui? Você tem cotas dele? Você acha que é um fundo seguro? Você gosta do fundo? Eu particularmente atualmente só tenho o fundo deles, o ARCT, tá? E ainda assim é um fundo que não penso em me desposicionar, mas assim, essa dificuldade no relatório deles é algo muito ruim. Um tempo atrás, em relação ao ARCT, eu mandei um e-mail para a gestora, o e-mail foi muito mal respondido, sabe? Até que foi rápida a resposta, mas foi muito mal respondido. Não esclareceu a dúvida que eu tinha tirado, então a minha experiência assim, em contato com a gestora, com o canal de respostas, foi muito ruim. Hoje eu não tenho mais os outros ativos desse fundo. Era um ativo que ia compor a carteira do canal e eu decidi sequer colocar na carteira do canal. Eu tinha esse ativo na minha carteira fechada, eu tirei ele da carteira fechada, e o outro ativo também, que era um Fiagro, eu tirei da carteira pública, tirei da carteira fechada. E hoje, tendo em vista o tanto de ativos que tem, a comunicação das outras gestoras, eu optei por não ter mais ativos deles na minha carteira. O ARCT, como eu disse, eu pretendo manter na minha carteira fechada, mas para mim é um ponto muito ruim, muito negativo da gestora. O fundo aparentemente é bom e tal, mas a gente não sabe direito as informações, sabe? É muito no escuro, é muito nebuloso. Então não tenho interesse de ter, mas isso não significa que ele seja ruim ou que seja uma gestora ruim. Esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho aí, se inscreva no canal e ative o sino. Estamos tentando chegar a 15 mil inscritos. Se você quer nos apoiar aí, torne-se membro, 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês é o valor inicial. Você ainda tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Se quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a carteira pública do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado será muito bem-vindo. Thaís né? Eu esqueci o resto do nome, desculpa. Espero que o vídeo tenha agregado de alguma forma, tenha ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui!